Creio que viver a vontade de Deus é algo que realmente precisa permear o nosso coração. E nós precisamos, de fato, viver a vontade de Deus. Algumas pessoas até demonstram um certo medo em viver a vontade de Deus, pensando que Deus não tem coisas boas para ela, ou pensando o que será que Deus poderá fazer comigo. Às vezes não querem abrir mão de algum benefício que eles acreditam vão encontrar sobre a face da terra. Porém, Romanos nos ensina que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, lá o apóstolo Paulo instrui os irmãos a buscarem a presença de Deus, porque a gente tem que ter a mente renovada a fim de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós não precisamos ter medo da vontade de Deus, porque a vontade de Deus para os seus filhos amados, ela é boa até melhor do que o que a gente pensa. De acordo com Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque lá mesmo vai nos ensinar que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Nós não temos o conhecimento do amanhã, somente Deus na sua onisciência o tem. Nós não temos o conhecimento se tudo o que nós estamos agariando para nós é realmente favorável a nós. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. A Bíblia diz isso em Jeremias 17:9, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Ninguém pode conhecê-lo a não ser Deus. A única pessoa que de fato pode nos conhecer é Deus, de acordo também com o versículo 10 do próprio Jeremias 17. Então, eu tenho a convicção e a plena certeza de que o nosso coração, de que talvez o seu coração esteja te enganando com relação a alguma coisa. No entanto, o Salmo 37 também diz, a partir do versículo 3, que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele vai cuidar de nós, Ele tem cuidado de nós. Inclusive, o versículo 4 diz que nós devemos nos alegrar em Deus, ter prazer em Deus, porque Ele vai nos conceder segundo o desejo do nosso coração. Isso porque durante o processo no qual a nossa mente vai sendo renovada, de acordo com Romanos 12, porque nós precisamos renovar a nossa mente, passaremos por uma transformação. À medida que nós expomos a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração à palavra de Deus, nós mudamos, tá? A palavra transformar é uma mudança completa, total. Talvez nós tenhamos sido formados por diversas opiniões pré-prontas, pré-formadas por outras pessoas, e aí nós estamos em conformidade com a maneira como outras pessoas pensam, como a sociedade pensa, como o mundo pensa. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos transformar a nossa mente. Nós não podemos nos conformar com o mundo, com o presente século, com as coisas que estão acontecendo nesta era, mas pelo contrário, devemos transformar a nossa maneira de pensar, devemos transformar a nossa mente para que a nossa mente esteja alinhada com o plano e com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus. Então, quando a Bíblia ensina que a palavra de Deus, ou melhor dizendo, que a vontade de Deus, ela é boa, é justamente porque ela é melhor do que a nossa vontade. A nossa vontade muitas vezes se limita a coisas materiais, a coisas passageiras aqui na terra. A Bíblia fala também, em Isaías capítulo 55, que assim como os pensamentos, assim como a terra é mais baixa do que o céu, ou que assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos caminhos. Isaías capítulo 55, você pode dar uma lida lá e conferir, e lá está cravando que Deus tem pensamentos maiores do que os nossos e melhores.
Ainda em Jeremias, capítulo 33, ali no versículo 11, Deus diz assim: eu que sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É impressionante, porque Deus está dizendo: olha, eu conheço o coração de vocês, eu sei que vocês querem um futuro bom, um futuro produtivo, um futuro abençoado, e essa é a vontade que eu tenho para vocês, e a minha vontade é boa. E às vezes a gente se perde querendo fazer do nosso jeito aquilo que Deus já está planejando fazer de bom para nós. A vontade de Deus é boa, ela não é má, ela não traz constrangimento, ela não traz coisas ruins para mim, para você, para a sua família, para a nossa casa. Pelo contrário, ela é boa, ela é edificante, ela vai trazer produtividade para o nosso cotidiano. Além de ser boa, a Bíblia diz que ela é perfeita. Então ela está acima de qualquer suspeita. Nós precisamos apenas exercer a nossa fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. À medida que nós temos fé, a nossa fé vai se desenvolvendo ao ponto tal de entendermos que a vontade dele realmente é perfeita, melhor do que a minha, e faz muito mais sentido confiar na boa e perfeita vontade de Deus do que na minha própria vontade, porque a dele, afinal de contas, é perfeita. Por último, o versículo afirma que é agradável, traz satisfação, traz alegria, traz contentamento. Muitas pessoas às vezes se satisfazem, por assim dizer, ganhando muito dinheiro ou fazendo alguma coisa. No entanto, depois não tem paz, porque ou a consciência pesa por ter cometido algum erro durante o processo da vida, ou porque tem muitas pessoas o cercando, o afamando, ou querendo ter contato com ele, e ele querendo de repente um pouco de paz e não tem. Muitas celebridades gostariam de ter o que eu e você temos hoje, a liberdade de andar na rua sem que ninguém fique nos parando o tempo todo para pedir autógrafo, para conversar. Muitas pessoas não têm essa liberdade, elas gostariam de ter, muitos famosos não têm. É verdade que outros estão satisfeitos sim com a sua carreira, mas o fato é que a vontade de Deus, ela é agradável para todos nós. No final, ela vai ser satisfatória, ela vai ser boa, perfeita e agradável. O próprio Jesus, ele veio com uma missão de morrer na cruz em favor de nós, os pecadores, a fim de nos salvar e de nos levar ao arrependimento. Somos pecadores e não tínhamos nenhuma condição de sermos salvos por nossos méritos, por nossos atos, por nossas boas ações. A Bíblia diz que nós não podemos ser salvos por nossos próprios méritos. Então, veio Jesus e morreu em nosso lugar. Lá em Isaías, capítulo 53, no versículo 11, tem um texto muito interessante, porque lá diz que o Messias sofredor, que no caso é Jesus Cristo, que viria 750 anos aproximadamente depois desse texto, essa profecia é de um futuro, né? Isaías está 750 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus, e lá ele já falava, por meio de profecias, que Jesus, que o Cristo padeceria, morreria, sofreria, seria humilhado. E mesmo sendo humilhado, ele olharia para o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. É interessante, é ele olhando para a cruz, é ele se vendo morto, mas ao mesmo tempo sabendo que aquela morte traria a salvação de todos nós, ou possibilitaria que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, de acordo com João 3,16. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não aos nossos olhos, mas aos olhos daqueles que temem a Deus, daqueles que buscam a presença de Deus, daqueles que realmente querem andar na direção do Senhor. A satisfação virá em nosso coração, assim como a satisfação alcançou o coração de Jesus o Cristo, quando ele olhou para a sua morte na cruz e ele pensou: tem uma família agora, porque essa família pode ser salva por meio do sangue que foi derramado. Então ele se sentiu satisfeito com a oportunidade que ele nos deu para sermos salvos. Creia na vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida, por mais que nesse momento não pareça, por mais que agora você não possa perceber ou entender, ela é boa,
ela é perfeita e ela é agradável. Queira a vontade de Deus, Ele quer a vitória para você, Ele quer a bênção para a sua vida, mas acima de tudo, Ele quer que você seja salvo, Ele quer que você seja alcançado, Ele quer que você esteja com Ele nos céus. Todo o sofrimento aqui na terra, comparado com a eternidade, é apenas uma vírgula. A eternidade, como o próprio nome diz, é para sempre. Tá bom? Aqui é o pastor Wenderson, muito obrigado por nos acompanhar no Teologia em Tela. Eu tenho certeza que você já se inscreveu. Se não se inscreveu ainda, deixe a sua inscrição e o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.